E aí, pessoal, vamos falar de arbitragem. O Grêmio está atento e preocupado, principalmente pelo que aconteceu aí nos últimos dias. Nós vamos falar um pouco da escala e também de quais as preocupações que o Grêmio ficou aí nas últimas horas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Circulou hoje pela manhã a informação de que o árbitro do primeiro jogo do Grêmio contra o São Paulo, jogo marcado para próximo, sem ser essa quarta-feira, outra, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, seria Wilson Pereira Sampaio. Isso circulou forte e entrou muito mal no Grêmio essa informação, porque esse árbitro inclusive prejudicou o Grêmio num outro jogo, mas o que mais preocupou é que esse é o árbitro do jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. E aí foi um rebuliço só, porque, como assim? Eles não podem apitar, porque imagina se dá algum problema e tal. Aí saiu a escala agora. E a escala colocou Marcelo de Lima Henrique no jogo entre Grêmio e São Paulo. O Grêmio está muito preocupado, sabe? Esse é um assunto que tem tomado conta das discussões entre conselheiros, entre dirigentes, porque o Grêmio está muito preocupado com o que está acontecendo com a arbitragem. O jogo contra o Goiás, que o Grêmio foi mal, que as pessoas acabaram não falando tanto na arbitragem, acabou gerando um descontentamento gigante. Quando as pessoas viram as imagens, e eu fiz um vídeo aí, vocês podem olhar com as imagens, quando as pessoas viram as imagens daquele lance do pênalti no Matheus Henrique, todo mundo ficou indignado, porque não tem cabimento. É o segundo jogo que o Grêmio é prejudicado e que o VAR sequer chama. E curiosamente o time mais não vou dizer beneficiado, mas o time que está disputando com o Grêmio, um deles é o São Paulo, que é o líder do campeonato. E é contra o São Paulo o jogo lá no dia 23. Portanto, o Grêmio se mostrou muito preocupado com a possibilidade de Wilson Pereira Sampaio. Marcelo de Lima Henrique não tem tanto a incomodação, porque não está envolvido em nenhuma polêmica, mas de certa maneira também vai receber obrigatoriamente a atenção e a preocupação do Grêmio. Porque não se pode, querem ganhar do Grêmio, não tem problema, ganhem na bola. Mas no grito não, né? E essa situação, sobretudo aquele jogo está incomodando ainda, o famoso jogo onde o VAR não chamou para expulsar o Daniel Alves, para expulsar o Tietê. Nós estamos vendo o Campeonato Brasileiro aí, o descritério é tamanho. E aquele jogo continua no ilusório do Grêmio. E não poderia ser diferente. Então a atenção é total. O Grêmio tem, por exemplo, de certa maneira, tranquilidade para o jogo de quarta agora contra o Santos. Vilmar Roldan, o colombiano, é ótimo árbitro, já apitou aí, o Grêmio está acostumado com o Libertadores, apitou muitos jogos do Grêmio. O Grêmio não tem com relação a Libertadores a preocupação que tem com relação aos jogos do Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Brasileiro é um descritério atrás do outro. E isso tem causado, sim, preocupação. Eu vou confessar para vocês, eu não acho mau árbitro Marcelo de Lima Henrique, pelo contrário, acho bom árbitro. Árbitro já muito experiente e tal. Agora, que eu tô preocupado com o descritério, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Eu fiquei chocado com o que aconteceu domingo. Olha, pra mim, o jogo contra o São Paulo lá, que é um absurdo, que até hoje o Grêmio fez aquela ação e depois se falou num pacto para não... Até hoje não passou na minha garganta aquela história daquele jogo lá, sobretudo o resultado daquilo, que o Grêmio gritou e depois ficou quieto. E agora o que a gente está vendo é esses pequenos erros de absurdos critérios, né? Indo para o lado direito, indo para o lado esquerdo, completamente diferente. Então eu estou preocupado com essa situação e muito preocupado com os jogos contra o São Paulo. Muito preocupado. Acho que Marcelo de Lima Henrique é uma tranquilidade em relação ao Wilson Pereira Sampaio, porque o Sampaio, sim, está envolvido num jogo importante do São Paulo nessa semana. Seria um absurdo colocar no jogo da outra semana. Imagina se ele tivesse algum tipo de problema no jogo de quarta-feira. Então, acho que a CBF faz bem em preservar também essas ações. Mas vamos ficar atentos. E esse espaço, gente, é para berrar, não é para outra coisa. Então, nós não vamos deixar esse descritério, esses absurdos de diferença de tratamento entre as equipes sem falar. Infelizmente, eu sei que muita gente não gosta de falar em arbitragem, mas não tem ninguém para falar.
A gente não tem mais. A gente não tem alguns espaços e a gente tem que brigar. A gente tem que brigar pelas coisas do Grêmio, sobretudo quando existe essa situação. O jogo de sábado do Grêmio contra o Goiás foi um escândalo. Foi um escândalo. Por mais que a gente diga que o Grêmio não jogou nada, foi um escândalo. E a gente não pode ficar quieto. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.